Mais uma vez, muito boa noite, queridos e amados irmãos. Que grande alegria. Vários hoje nos visitando, sejam muito bem-vindos. Que alegria para nós recebermos vocês aqui hoje. E nós estamos estudando Romanos capítulo 12. Eu convido você a abrir em Romanos capítulo 12. Se você tem essa Bíblia aqui, página 847. Se você já frequenta a nossa igreja há certo tempo, é só deixar abrir, que ela vai abrir em Romanos 12, né? Estamos aqui já há 2 meses, então ela já começa a abrir sozinha em Romanos 12. E fazemos isso capítulo a capítulo, versículo a versículo. Alguns anos atrás, queridos e amados, nós começamos a estudar a Epístola aos Romanos, desde o capítulo 1, estudamos um ano, os 3 primeiros capítulos, e faz alguns anos já que estamos estudando Romanos. A gente faz algumas paradas, estudamos João, outros livros também, e agora nós devemos estar aqui no capítulo 12 e seguir até o capítulo 16, nós vamos terminar juntos a Epístola de Romanos. Nessa sessão de Romanos, nós estudamos a prática da vida cristã, colocar a vida cristã em funcionamento. E não liguem, porque eu tenho a minha plateia aqui, do primeiro banco, e o Lego vai estar junto hoje, tá? Então, Romanos capítulo 12, e ele está descrevendo aqui, e hoje nós terminamos uma parte importante de Romanos capítulo 12, na qual nós declaramos: nós somos um corpo, e essa é a realidade da vida cristã. Nós somos um corpo. E o que conta é o pensamento. Mas antes, vamos ler Romanos capítulo 12, a partir do verso 3. Ele diz: a palavra de Deus declara: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. E o que conta é o pensamento. A vida cristã começa na mente. Cada um não pense de si mesmo além do que convém. É assim que ele começa. Se queremos viver a vida cristã, precisamos olhar para o nosso pensamento. Por isso que ele diz no versículo 2, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Precisamos compreender, então, isto. Deus deu a todos nós dons únicos. E é incrível isso. Mas podemos facilmente nos distrair quando comparamos nossos dons com os dos outros. A comparação pode nos levar a ter uma opinião mais elevada sobre nós mesmos ou mais baixa do que deveríamos. No final, alguns podem achar que não têm nada para oferecer porque não têm um determinado dom. Mas todos os dons são importantes. E a palavra de Deus, então, ele diz: você precisa pensar com moderação. A chave para evitar esse tipo de disfunção é celebrar a importância de cada função, seja ela de destaque ou dos bastidores. E eu estou revisando aqui o que nós estudamos. Cada um de vocês é importante para que este corpo funcione. Um outro pensamento, e o que conta é o pensamento, ao mesmo tempo que Deus também concedeu a todos nós dons únicos que apoiam e complementam uns aos outros em apoio à igreja. Ao mesmo tempo que temos dons únicos,
os nossos dons, eles se complementam e nós não temos todos os dons. Nós precisamos uns dos outros, né? Precisamos uns dos outros. E cada um de nós aqui hoje à noite tem um papel a cumprir. E na medida que nós vivemos isso, nós vamos ser igreja de verdade. Quando cada um de nós se concentra em usar os seus dons, o que acontece? O corpo inteiro consegue funcionar como Deus planejou. Porque é Deus quem nos dá os dons. Não foi assim que ele falou? Porque pela graça que me foi dada, a palavra dons é carismata e a graça é caris. Então os nossos dons vêm da graça. É Deus quem concede os dons à sua igreja e ele faz isso na sua sabedoria e multiforme graça. Paulo enfatiza a unidade do corpo nos versículos 4 e 5 e a diversidade nos versículos 6 a 8. Nós já estudamos, versículo 4 a 5. Olhe para a unidade da igreja. Versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, e essa é a realidade da igreja. Apesar de sermos muitos, com diferentes dons, precisamos olhar para a unidade, somos um só corpo. Os versículos 6 a 8, ele então vai trazer então essa diversidade. E ele diz o seguinte: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aí ele vem falando esses dons, que são quantos? 7. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. E nessa passagem que nós já lemos, Paulo está nos dizendo 4 coisas. Eu quero que você grave cada uma delas. Primeiro, temos dons e habilidades. Cada um de nós temos dons e habilidades. Segunda coisa que Paulo está nos dizendo, os dons variam entre nós. E Deus faz isso na sua sabedoria. Deus e o Espírito os distribuem a nós. E essa é a terceira coisa. E por último, nós não podemos nos esquecer, os dons não se destinam a beneficiar os indivíduos que os possuem, mas a beneficiar uns aos outros no corpo de Cristo. E eu quero que você saiba que esses são dons ministeriais e não dons de status. Eles nos conferem, no final das contas, serviço. E eles nos ajudam a servir uns aos outros. O dom, ele só tem a utilidade se você serve. Ele não te garante um status. E nenhum de nós aqui precisa disso. O que nós precisamos, se queremos ser um corpo saudável, nós precisamos servir. E todos nós devemos ser servos que os utilizam para ajudar a abençoar uns aos outros na igreja do Senhor Jesus. Paulo, então, ele aqui passa a relacionar uma variedade de dons que Deus confere a diferentes membros do seu povo. Como já falamos, essa aqui não é uma lista completa. Existem outras listas que podem nos ajudar também. De modo geral, os dons na igreja se dividem em 3 categorias. A primeira delas são os dons de fala, tá? E aí você pode ir verificando, né? Dons de fala, profecia, ensino, encorajamento, aconselhamento, conhecimento. Esses são uma parte dos dons. Outros são dons de liderança, governo, administração, sabedoria, discernimento. Outra categoria de dons são os dons de serviço, contribuição, misericórdia, hospitalidade, milagres, e aqui eu estou pegando de todas as listas, línguas e sua interpretação, curas. Eu gosto de olhar para esses últimos com uma categoria separada chamada dons de sinais, que foram utilizados no início da igreja. Esses dons são dados para serem expressos por meio de ministérios, canais particulares de serviço que se concentram nas necessidades das
pessoas. E nós estamos num lugar aqui que podemos, sim, servir uns aos outros. E é interessante que Deus faz isso de uma forma tremenda, porque determinado ministério na nossa igreja pode exigir um dom específico ou uma combinação de dons. É ou não é verdade? Muitas vezes os dons precisam trabalhar juntos. E Deus faz isso. Pense no que é necessário para ensinar a Bíblia para crianças. Existem vários dons acontecendo para que isso funcione. E então a gente passa agora a olhar mais de perto esses dons. Qual o primeiro dom que nós já estudamos? No versículo 6, ele está dizendo ali, profecia. Temos, porém, diferentes dons, ele começa a celebrar então essa diversidade de dons. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, relembrando que esses dons vêm de Deus para nós. E ele diz o primeiro, se é profecia, seja segundo a medida da fé ou a proporção da fé. Tá bom? Queridos amados, na última pregação falamos somente sobre um dom, que foi esse. Então, o dom da profecia e a importância e a dinâmica desse dom, especialmente no início da igreja. Também nós conversamos sobre alguns princípios para os dias de hoje. Então, se você não estava aqui semana passada, anote aí uma tarefinha. Você pode assistir, então, a primeira parte dessa pregação no YouTube, está lá, tá bom? E a gente trata só desse dom, não vou repetir aqui para nós, novamente. Ou, uma segunda opção, você pode marcar, tomar um café comigo, e a gente discute o versículo 6 com o maior prazer, tá bom? Então, a gente pode complementar. Esse é um sermão bem longo, um sermão de 2 horas, tá? Que a gente dividiu em 2 domingos. Tá? Então, a gente vai passar. Então, versículo 6, nós já trabalhamos muito bem, espero que tenha sido uma bênção a cada um de vocês. Agora, podemos seguir os dons dos quais Paulo trata nesta lista, tendo em mente que quando cada um de nós se concentra em usar os seus dons, o corpo inteiro consegue funcionar como Deus planejou. E eu quero que você faça exatamente isso. Você pegue a sua mente e você se concentre, tá, em como que você pode utilizar os seus dons para que todo esse nosso corpo possa funcionar como Deus planejou. E aí seguimos o próximo dom, aqui, e ele está dizendo aqui, versículo 7, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, você tem este dom aqui, chamado ministério. O que você pensa quando você ouve que alguém tem um dom chamado ministério? Geralmente, as pessoas pensam em um pastor ou um missionário, né? Você está no ministério? Eu estou no ministério, né? É bem comum. Os pastores falam, como que vai um ministério? Né? Mas aqui, a palavra ministérios, ela se refere a um ministério específico, que é o ministério de serviço. A palavra aqui é diaconia. A palavra ministério aqui é a palavra diáconos, que vem de serviço, de servo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando de um serviço prático, ou melhor, mão na massa. Quando ele fala, você tem ministério, é que você está colocando a mão na massa, você está executando um trabalho diaconal, um trabalho de serviço. Tá? Então, ele não está falando aqui do ministério, provavelmente, de ensino ou pastoral. Ele está falando do serviço prático, de servir pessoas. Pessoas com dons de serviço, e essa seria uma tradução que eu considero um pouquinho melhor para cá, dons de serviço, né? Pessoas com dons de serviço são boas em tarefas práticas e boas em administração. Quem aqui tem este dom? Então, que gosta de pôr a mão na massa, que é bom em administração, são excelentes nos trabalhos em equipe, geralmente. Gostam de trabalhar em equipe e não precisam de holofotes. Eu sempre falo, como a gente precisa desse dom, como esse dom é tremendo para a igreja, como esse dom abençoa a igreja. Mas a gente precisa anotar, porque, posto que este ofício geralmente está mais voltado com a área material ou física da igreja, ou as necessidades dos irmãos, tende por ser subestimado e considerado como não espiritual, sendo por esta razão, muitas vezes nas igrejas,
negligenciado, quando na verdade deveria ser o mais frutífero na igreja. E eu gostaria de encorajar todos vocês a verificar este dom na sua vida. Muitas vezes o que acontece, e a minha experiência ministerial, é que as pessoas não querem colocar a mão na massa, ou servir nas necessidades básicas e físicas da nossa igreja. O que acontece, então, é uma inversão nas igrejas, que muitos pastores se tornam diáconos, e a igreja, então, acaba ficando acostumada com isso. A questão é que os pastores devem ser aptos para ensinar, e o seu dever é ensinar. E muitas vezes a gente tem inversões. Por quê? Porque a gente não tem este dom acontecendo dentro da igreja. Os que servem, a Bíblia diz aqui no versículo 7, devem fazê-lo com dedicação. Devem se dedicar à ministração envolvida em seu ofício. No sentido apropriado, a obra deste ofício é intensamente espiritual. E os males derivados da subestimação têm provocado transtornos ao testemunho da igreja. Eu gosto de pensar que cada coisa é importante. Hoje eu estava entrando aqui e tinha um dos diáconos exercendo o seu dom, e ele tinha na mão o quê? Um pano de chão. E ele estava todo arrumadinho. Mas ele estava ali porque quando você liga a torneira aqui, depende do jeito que você liga, ele vai metade da água no copo, metade na sua cara, e metade vai para o chão. Né? Então, acontece isso. E aí, isso molhou o chão. Alguém pode cair. Imagina se alguém tivesse escorregado ali hoje. O transtorno que não seria para toda a nossa igreja. Mas alguém falou, não, peraí, deixa eu pegar um pano aqui, deixa eu limpar aqui. Ou às vezes a gente está olhando aqui, e passando, e servindo. Às vezes alguém precisa repor o copo, são coisas tão pequenininhas, mas é tão gostoso ver isso acontecendo. É tão bom. E um dos dias que nós causamos maior impacto no bairro foi justamente num dos dias que a gente não tinha muitas condições, e nós falamos para a igreja, nós mesmos vamos pintar a grade, já faz muito tempo. E eu separei um quadradinho de grade para cada um. Hoje daria para um pintar cada ferrinho ali, né? Mas na época era um quadradão, né? Tinha que lavar e pintar o seu quadrado. E aí nós marcamos, belo dia, né? E todo mundo ficou ali, cada um no seu quadrado, até dar a volta lá embaixo. E a gente foi e passamos o dia lavando e pintando. E foi tão interessante, porque todo lugar que eu ia no bairro, vocês é da igreja? Sou da igreja. Aquela que todo mundo estava pintando? E as pessoas começam a notar isso. E a gente dá valor, e esse trabalho é tão espiritual quanto outros. E a gente precisa valorizar mais estes homens e mulheres que trabalham, cuidando da igreja e cuidando uns dos outros. Assim, hoje, o diaconato, e eu vou chamar aqui como oficial ou não é mesmo menos importante que o presbiterato. Será que essa palavra existe? A causa de Cristo é servida igualmente por ambos. E em cada um se reflete o amor de Cristo. Então, esse primeiro dom, e eu gostaria de encorajar você a verificar esse dom na sua vida. Como que você vai fazer isso? Servindo. Não importa. E você tem 12 diáconos na nossa igreja. Cadê os diáconos? Vamos fazer uma chamada aqui, né? Cadê? Levanta sua mão aí, dos 12 diáconos. 12? Amém. Aí, está aí. Amém. Os 12 estão aqui. E você pode chegar para qualquer um desses homens. Quando você perceber qualquer área, você pode chegar para eles. Olha, como que a gente pode ajudar? Trabalho eles têm, trabalho vocês têm, e a gente pode servir uns aos outros de forma tremenda. Às vezes, esses dons de serviço eles vão variar, mas tudo acontece e funciona muito bem quando a gente coloca a mão na massa. Então, eu gosto de pensar com todo carinho nesse dom, chamando ele de mão na massa, tá? Ou dom de serviço. Tá? O próximo dom, ainda no mesmo versículo, ele vai fazer esse contrapeso agora, dizendo, se é ministério ou serviço, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se
ao ensino. E esse é um dom muito simples, é o dom de tornar a verdade clara e compreensível. Você vai pegar a verdade e vai tornar ela clara e compreensível. E vamos fazer isso. Os dons de ensino podem variar muito. Alguns são melhores em pequenos grupos, outros em grupos grandes, alguns com crianças, outros com seus pares e assim por diante. Então, a gente quando vai ensinar, a gente precisa aproveitar isso. Muitas vezes a gente vai fazer esse ensino no 1 a 1. Outros vão cuidar de grupos pequenininhos. Outros vão ensinar grupos grandes. Não importa. Ele está dizendo, se você tem esse dom de ensino, ensine. Isso é bom demais. Não há problema nenhum. Nos meus primeiros cultos aqui na igreja, eu sempre orava a mesma oração. Senhor, enche um banco, um só, desses aqui. E tinha muito mais, porque hoje tem banco de madeira espalhado por tudo aí, né? E eu orava, Senhor, hoje tem que encher um banco. Vamos lá. Mas o que fica dessa época é que a mesma pregação que a gente fazia naquela época, há quase 20 anos atrás, é a mesma hoje. Porque o dom não muda. Se o seu dom é de ensino, esmere-se no fazê-lo, ensine. Faça aquilo, faça esse dom funcionar. E não importa quantas pessoas. Então você não precisa esperar um grupo enorme. Não, você pode ensinar hoje. E muitos pais aqui podem usar isso já dentro de casa, ensinando seus filhos, fazendo o seu lar um local. E se você tem esse dom, não perca ele de vista. Também, esses dons não precisam ser completos. Muitas vezes um bom professor talvez não seja um bom pregador e vice-versa. Tem pessoas que vão ensinar melhor, tem outras pessoas que podem pregar melhor. Não tem algo específico. Você não precisa ser o melhor professor. Você não precisa ser o melhor pregador. O que você precisa fazer, segundo a Escritura, é dedique-se ao ensino. Ensine. Seja dedicado àquilo que você faz. E então, contra esses dois dons, no versículo 7, são excelentes para a igreja. Imagine se esses dois dons. Imagina se Deus fala assim, não, eu quero esse grupo aqui no ministério, servindo, dom de serviço. Eu quero esse grupo aqui de ensino. Todo esse grupo aqui ensina. E vocês no meio aqui, vamos usufruir disso. Seria tremendo. Seria muito bom. Isso pode equilibrar sempre a nossa igreja. A gente nunca pode esquecer o dom de serviço ao lado do dom de ensino. Os dois caminhando juntos. Eu dou um passo no serviço, eu dou um passo no ensino, eu dou um passo no serviço, eu dou um passo no ensino, e assim a gente cresce muito, não é verdade? Porque se a gente só crescer no ensino, a gente vai ficar com a cabeça enorme, né? Então, me segurei agora, hein, Neto? Né? A gente vai ficar... Agora, se a gente só põe em prática, é capaz de a gente ficar perdido e sair atirando para tudo quanto é lado e não chegar a lugar nenhum. Quantas vezes a gente vê, né, as igrejas fazendo 20 coisas, 30 coisas e não acertando nada. Às vezes a gente tem igrejas que são super dedicadas, lá tem tantas coisas acontecendo, programações durante a semana inteira, com resultado muito pequeno. Então, a gente precisa equilibrar as duas coisas. Serviço, ensino. Equilibra a sua vida. Hoje você aprendeu. Amanhã você faz o quê? Põe em prática. Então, deixa isso equilibrar. Deixa isso equilibrado na sua vida que vai ser ótimo. Tá bom? E eu gosto desses dois. Então, esses primeiros dois aqui, eu não vejo como... eu não posso afirmar isso aqui, mas é bem possível que Paulo está equilibrando essas duas coisas. Aí ele segue no versículo 8. Qual que é o próximo dom? O que exorta, faça-o com dedicação. E ele está trazendo aqui o dom aqui de exortação. A palavra aqui é paracaléu, estar ao lado de. E eu também traduzi um pouquinho diferente quando eu fui fazer. Eu traduzi isso aqui como encorajamento. É o dom de estar ao lado. Porque às vezes o dom de exortação traz aquela ideia de dar bronca nas pessoas, né? Quem tem dom de exortação aqui? Mas talvez você fale, poxa,
Essas pessoas são tão necessárias. Andar junto, encorajar. E é uma boa tradução aqui. Mas também compreende o que chamaremos hoje de aconselhamento, apoio, inspiração até. E a gente precisa dessas pessoas todo o tempo dentro da igreja. Pessoas que vão trabalhar nessa vida. Quando novo convertido, as maiores lições que eu aprendi no meu início da fé não vieram do púlpito. Vocês acreditam? Vieram de conselheiros. Pessoas que tinham coragem de falar: Ari, não está certo isso. Eu acho que você precisaria rever isso na sua vida. Pessoas que tiveram coragem de falar a verdade na minha cara, com todo amor. Porque os conselheiros têm que ter isso. Eles têm que ser encorajadores. Não é dar bronca nas pessoas ou julgar as pessoas, não tem nada a ver com isso. Exortar é fazer isso em amor, é encorajar, é falar a verdade. Quando alguém não está caminhando, você tem aquele amor de falar: olha, cuidado com o que você está, para onde você está indo. Eu já sei, ou a palavra de Deus diz. É tão bom quando a gente tem essas pessoas, essas pessoas que andam juntos. Aqui em Romanos 12, os que haviam sido abençoados com o dom da exortação são concitados a fazer uso deles para o benefício de todos. Qual foi a última vez que alguém chegou até você e falou: olha, você precisa mudar isso, você precisa ver isso, isso é bom. E esse dom de aconselhamento é muito incentivado em nossa igreja, muito, muito, né? Hoje, os pastores, né, ou o ministro do evangelho, pelo menos deve ser adequadamente capacitado para cuidar tanto do ensino quanto da exortação. Isso é importante para um pastor, ele tem que estar habilitado tanto para ensinar quanto para exortar. E esse é meu papel, não tenha dúvida. Mas não é só meu papel. Nós precisamos levantar pelo menos umas 30 pessoas aqui, tá? Para fazer este trabalho. E eu duvido que Deus não deu muitos dons aqui, dons de andar junto, dons de aconselhamento. É tão bom demais, né? Essas pessoas não só ensinam doutrina, e o pastor, mas também comprova como que a doutrina deve ser aplicada à vida para que todos sejam edificados e estimulados. E como eu disse, não é restrito aos pastores e presbíteros. Muitos irmãos podem também trabalhar nessa área, é um dom. Um conselheiro não necessariamente precisa ser treinado formalmente, ele precisa ser treinado pela igreja, mas não necessariamente formalmente. Entre os leigos também é possível haver excelentes mestres ou pessoas que sabem aplicar a palavra de Deus. Porque é isso. O aconselhamento bíblico, queridos e amados irmãos, é justamente isso. Você chama alguém para estar com você e você vai, olha, a pessoa diz: eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu estou passando por esse momento na minha vida. O conselheiro fala assim: então vamos olhar para o que Deus diz sobre isso e eu vou te ajudar a pôr estes princípios em prática. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos na nossa igreja um centro de aconselhamento bíblico. Nós temos funcionando aqui um centro de aconselhamento bíblico, onde qualquer um dos queridos e amados irmãos pode buscar aconselhamento. Nós vamos abrir a Bíblia com vocês. E é bom demais isso acontecendo. E eu quero incentivar você a ser treinado, se você tem esse dom, porque é um ministério muito importante. E eu quero ir um pouquinho além, tá? Não precisamos esperar um treinamento formal para começar em prática esse dom. Muitas pessoas podem começar a colocar esse dom em prática, sabe como? Assessorando outras pessoas. Às vezes eu preciso de pessoas para estarem em aconselhamento comigo. Eu não atendo sozinho, eu preciso atender com outras pessoas. Isso é um dos protocolos do nosso centro de aconselhamento, que as pessoas não atendem sozinhas. Mas precisamos também pessoas apoiadoras e até recebendo pessoas à porta e dando as boas-vindas. Uma das formas
que nós podemos andar junto, né? É recebendo-os na nossa igreja. Hoje tem muitos visitantes, a gente pode recebê-los e estar junto com eles ali. Como que tá? Deus trouxe essas pessoas até aqui. E a gente tem que se interessar por elas. Cadê o paracaléu aqui? As pessoas que se interessam por isso. Então, podemos começar. Ao mesmo tempo, nossa igreja tem treinamento formal para conselheiros. Nós formamos conselheiros. Na medida que Deus lhe concedeu esse dom, eu quero te dar uma boa notícia. A gente vai treinar você. E no próximo ano, para vocês terem ideia, nós vamos ter um mestrado em aconselhamento bíblico aqui. Estou precisando de 10 alunos, tá? Para o mestrado em aconselhamento. Hoje, pastor João, Leonardo, estão fazendo mestrado em aconselhamento bíblico em nossa igreja. Por quê? Falei para eles, nós precisamos desse dom na nossa igreja. A nossa igreja cresce muito quando ela cresce neste dom de encorajamento. É o que nós precisamos ou não? Talvez você viveu uma semana tão difícil, aí você encontra um exército de encorajadores aqui. Não tem como não funcionar. Então, o dom de exortação é um dom muito importante para a igreja, e o apóstolo Paulo coloca aqui. Tá bom? Quem aqui tem esse dom? Tá. Eu tenho esse dom, pastor? Tenho, né? Tá. Mas ainda tem muito espaço para desenvolver. Ontem mesmo o pastor João estava me ajudando, né? É assim que aplica esse texto. Achei o máximo. Eu falei, isso que dá colocar o cara no mestrado, né? Ele já vem lá, e eu achei aquilo fenomenal. Fui dormir lá, falei, pastor João está absolutamente certo, né? E a gente lá, gostoso isso, né? Então, graças a Deus. O próximo dom, pertinho do dom de aconselhamento, aqui, como eu chamei ele está dizendo o que contribui com generosidade, é o dom de contribuição. Quem tem esse dom aqui? A gente brinca, né? Onde estão os recursos da igreja? Estão com você aí, né? Quem que quer ter esse dom? Gente, como que vocês não querem esse dom? Esse dom é o melhor de todos, né? Se Deus te der, você está feito. Porque os recursos não vêm de você. Os recursos vêm de Deus. Se Ele te der o dom de contribuir, é porque Ele vai te dar os recursos. Ele vai usar pessoas nessa vida. E eu, Senhor, me dá esse dom, né? Pessoas com esse dom não só gostam de contribuir em proporções incomuns, como são sábias em seus dons. São pessoas que utilizam muito bem seus recursos. E sua generosidade é muito frutífera em termos espirituais. Precisamos ter em mente, contudo, que nos dias do apóstolo, e isso é uma coisa bem importante, muitos crentes tinham tudo, menos riqueza. A igreja no primeiro século era extremamente pobre. Extremamente pobre. Alguns eram escravos ou ex-escravos que tinham sido libertos. Aliás, nessa mesma epístola aos Romanos, o apóstolo expressa a razão pela qual não podia viajar direto para Roma, sem primeiro visitar os santos em Jerusalém. Ele estaria levando uma oferta para eles. Ele diz em outra parte, vim a Jerusalém trazer a meu povo esmolas para os pobres. Todavia, meus amados irmãos, assim como vocês se destacam em tudo, ele diz o apóstolo Paulo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Eu estou falando aqui da Escritura. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza se tornassem ricos. É digno de especial atenção aqui, que o mesmo homem que insistia na pureza da doutrina, estava pelo menos igualmente interessado na causa da generosidade em ajudar os pobres, e esse é um papel nosso aqui. E dentro aqui, a gente vai juntar este dom de contribuição aqui com o dom de serviço. Porque o dom de serviço também engloba em ajudar pessoas que estão passando por necessidades físicas. Não obstante, aqui parece é que ele nos mostra uma outra perspectiva. No dom de serviço, ele tem a ver
com a causa da benevolência praticada pela igreja. Então, o dom de serviço engloba muito mais do que nós podemos fazer como igreja. Só que ele não nos restringe a ajudar pessoas somente por meio da igreja. Aqui, além disso, é necessário, além da benevolência coletiva, deve haver também benevolência particular. E nós precisamos ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidades perto de nós. Muitas vezes é algum parente nosso. Muitas vezes são os nossos familiares que passam. E nós temos obrigações para com eles. 1 Timóteo capítulo 5 vai trazer isso. Então, a nossa benevolência não deve ser somente coletiva, e nós fazemos isso muito bem, louvado seja o Senhor, mas também não perder oportunidades de fazer isso também de forma particular. Aqueles, portanto, que estão aptos para agir nesse âmbito, devem fazer isso por todos os meios que tiverem à disposição. Visto que o Senhor os tem abençoado tão ricamente, então, como retribuição, que seja uma bênção para os outros. E é uma bênção a gente poder viver isso. Mesmo assim, fica um adendo. Devemos estar certos de contribuir sem motivo adicional. Nós nunca barganhamos com Deus. As nossas contribuições nunca devem ser motivadas por dar 10 e receber 100. Dar um Fusca, receber o quê? Um Porsche, né, que está falando tanto desse carro, né? E coisas do gênero. Isso não é bíblico. Isso não existe. Teologia da prosperidade não é uma doutrina bíblica. Deus fala de prosperidade, mas não temos uma teologia da prosperidade. Então, de forma nenhuma, aqueles que têm o dom de contribuição devem barganhar para com Deus. Não, nós fazemos isso liberalmente, voluntariamente, com alegria, com gratidão. E aí, ele trata aqui os últimos dons, e a gente já está chegando no finalzinho, versículo 8, ele está dizendo: o que exorta eu faço com dedicação, o que contribui com generosidade, e ele está dizendo o que preside com zelo. E ele trata de outro dom, que é o dom que eu chamei aqui de liderança. Tá? Líderes são pessoas com o dom de fazer com que os outros a sigam, conseguem expor uma visão para um grupo, inspirá-lo a chegar lá. Agora, esse é um dom muito cobiçado, mas é o dom que eu considero um dos mais pobres de todos. Vocês já pararam para pensar que o dom de liderança, ele muitas vezes, eu chamo ele de dom de batuta. Alguém conhece uma batuta? Aquela varinha do maestro? Ele fica lá. Que som que ela emite? Nenhum. Né? Se você quisesse ouvir uma orquestra que só tinha batuta, né? Ia ficar lá, tec, 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 tec. Né? Seria bem chato. Agora, muitas vezes o dom de liderança é isso. É você dar espaço para outras pessoas crescerem. Na medida que você não é evidenciado. A liderança tem muito mais a ver com um serviço do que com ser servido. O líder, biblicamente falando, é um líder servo. Ele trabalha para que outras pessoas vão melhor. Você quer liderar? Esse é o preço que você paga. Não vai ser você. Serão outras pessoas. Isso é tremendo. Então, liderança, meus amados, é sinônimo, para aqueles que entenderam isso já, de sacrifício. Você quer liderar, então você vai servir essas pessoas. Você não faz o que elas fazem, mas você ajuda elas a chegar lá. E esse é o privilégio. E o contrapeso da liderança. Esse dom, ao mesmo tempo, por causa disso, do alto preço que ele custa, leva tempo para amadurecer. As pessoas têm que entender isso. Por causa do respeito, a sua idade, dignidade, esses homens aqui eram chamados de presbíteros anciãos, e com respeito à natureza de sua tarefa, eram chamados supervisores ou superintendentes. Eles estão olhando todo como que essas coisas funcionam.
dou conselho, os mais jovens, prestem atenção, eu já fui jovem, devem ter paciência. Isso não quer dizer que você não tem o dom, mas ele só cresce com o tempo, na medida que você serve as pessoas. Os melhores líderes começaram servindo. E a gente sempre gosta, né, Léo, de pensar que o primeiro grande trabalho da nossa orquestra é arrumar essas cadeiras aqui. Né? Então, você chega lá, arrume as cadeiras, e você tem a chance de crescer muito nessa orquestra, ou em qualquer trabalho. Esse é só um exemplo. Então, meus amados, a gente precisa entender essas coisas. O líder tem esse papel. E, ao mesmo tempo, nós devemos dar valor aos líderes. Apesar do dom de liderança não ter as capacidades, é ele que faz esses dons trabalharem juntos e de forma harmônica. Fique sem liderança em uma igreja, e essa igreja perece. A verdade é essa. Cuidem dos seus líderes, se vocês não querem perecer. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu vi isso acontecer não comigo, porque vocês têm cuidado do meu ministério, mas eu já vi outros pastores definharem, adoecerem, e a conta chega sempre para a igreja. Então a gente precisa ter igrejas saudáveis, na medida que os seus líderes também são saudáveis. E assim a igreja cresce. Eu estava conversando com uma família hoje, e eu disse que um dos maiores privilégios é ver a igreja crescendo com o seu pastor, sempre juntos. A igreja está precisando crescer, o que ela tem que fazer? Vai estudar, pastor. Estuda lá, pastor. Pastor, a gente está te mandando para não sei aonde lá, vai dar uma estudada lá. E ele volta cheio de ideias, né? E com livros, ou traga um livro para ele. Ô pastor, vamos ler esse livro junto aqui. Tem tantas possibilidades, vale a pena. Último dom, então, meus amados, é o dom de misericórdia. Dom de misericórdia. E esse é o dom das pessoas especificamente estimuladas a trabalhar com pessoas, muitas vezes, que passam por miséria, pessoas que estão enfermas, pessoas fracas na fé, pessoas que estão presas, pessoas viciadas, pessoas de uma idade muito avançada e assim por diante. Então, você precisa exercer dom de misericórdia. Tá? O enfermo, o moribundo, o carente precisam de visitas de alguém que saiba como comunicar a genuína solidariedade e compreensão cristãs. Alguém que demonstre aqui, ele fala o quê? Misericórdia com alegria. Tá? Como nada proporciona mais consolação a um enfermo ou alguém que sofre de algum outro infortúnio do que se ver diante de pessoas amigas, solícitas e prontamente dispostas a oferecerem-lhe sua prestimosa mão. Assim também, se porventura este necessitado observa traços de tristeza no semblante de seu benfeitor, ele pode se sentir afrontado e não beneficiado. Quem falou isso foi João Calvino, tá? Citação dele. De fato, meus amados, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso vale tanto para o paciente quanto para o visitante. Então, a gente precisa, muitas vezes, levar ânimo para aqueles que estão visitas. Quem aqui gosta de visita? Todo mundo gosta de visita? Eu já tentei visitar alguns de vocês, nunca consegui. Não adianta levantar a mãozinha, não. Tem que passar o café, né? Tem que passar o café. Então, Curitibano é fogo para receber visita. Olha, você tem que avisar e não sei o quê. A gente marca, pastor. A gente marca e fica. Mas eu quero dizer para vocês que os pastores muitas vezes não conseguem visitar todos vocês. A gente tem 3 pastores da igreja. Mas você pode nos chamar que a gente vai. A gente vai. Só que eu quero encorajar também outras pessoas a visitar. Talvez você more em Araucária. E a gente pode ter pessoas que visitam em Araucária. Isso é tão bom acontecendo. Né? Ou de Pinhais, ou das outras localidades. Isso precisa acontecer mais. Tá bom? Então, esse dom é muito importante. E quando
fizer isso, faça com toda alegria, leve encorajamento, especialmente aqueles que estão hospitalizados. Vocês devem procurar os presbíteros da igreja, a Bíblia diz. Se algum dentre vós estiver doente, chame os presbíteros da igreja e eles vão lá, tá bom? E eu termino, então, hoje, o sermão, dizendo o seguinte: passamos 1 a 1, obrigado pelo trabalho de vocês, a ter paciência de olhar essas listas, né, que cansa às vezes um pouquinho, mas espero que você já tenha um panorama geral dos dons aqui de Romanos e falar, olha, poxa, eu preciso começar a pôr isso em prática, porque essa é a ideia de hoje. Então, como que a gente vai discernir esses dons? Eu quero que você faça 3 coisas durante essa semana. Primeira delas, anota aí, autoexame. Separe um tempinho, tá bom? Ele começou no versículo 3. Pense de si mesmo. Pense de si mesmo com moderação. E a gente pode considerar, primeira delas, podemos considerar a percepção que temos das necessidades. Que problemas chamam mais a minha atenção? Que áreas que eu vejo que a gente precisa trabalhar? Eu sinto uma preocupação especial para com aquelas pessoas mais pobres. Eu sinto uma preocupação por pessoas com necessidades de aconselhamento. Será que eu consigo ver que a igreja está desorganizada demais? Eu estou percebendo que está meio bagunçado. Em outras palavras, é possível que você tenha uma sensibilidade especial aos tipos de necessidade que Deus tem o chamado a atender. Talvez você vê coisas que as outras pessoas não veem. É hora de colocar em prática o seu dom. Também podemos considerar a nossa eficácia. Eu sou bom naquilo que gosto de fazer? Eu tenho prazer nisso? As pessoas gostam que eu ajude elas? Pronto. Considere a sua eficácia. E você pode também olhar para os nossos sentimentos. Que coisa que eu gosto de fazer? E que tipo de ministério me atrai? São perguntas muito boas e eu posso passar isso para vocês nesse autoexame. Também, meus amados irmãos, recomendo experiência. Ele está dizendo aqui, se alguém tem um dom, o que ele faz? Use-o. Em geral, eu preciso falar para vocês, você não descobre seus dons antes de atuar no ministério. É mão na massa. Então, todo mundo aqui hoje vai sair com pelo menos um dom. Qual? Serviço. Mão na massa. Então, você sai, mão na massa, põe a mão na massa e fala, puxa, isso aqui deu certo, isso aqui não. Tem experiência, não há problema nenhum, tá? E você pode entrar nas equipes. Se porventura não há vagas, não há problema. Ajude na equipe e seja submisso. No sábado passado, a gente não tem todas as pessoas pregando aqui, mas eu reuni um grupo de 7 homens e eu mostrei o meu sermão para eles antes. Falei, o que vocês acham disso? Aí falaram, pastor, eu acho isso aqui e tal. E eles foram e eu fui fazendo anotações do que eu estava pensando. No final, 2 referências vieram deles. Olha, pastor, já pensou no versículo em 1 Coríntios, capítulo 12? Eu peguei daquele grupo de homens que estavam ali. Eles não vieram pregar, mas eles me ajudaram com a pregação. E você pode entrar em qualquer equipe aqui na igreja, amém? Quer ajudar com música? Fala com o Léo, entra na equipe dele. Ou outras áreas. Há espaço para todos aqui experimentarem. Isso é muito bom, tá? Também estude as Escrituras. Veja como que as pessoas serviam. Aprendam com os erros e acertos dessas pessoas servindo. É bom e a Bíblia é um bom caminho para que você olhe as outras listas de dons e aí processe a sua experiência. Por último, use-o, faça-o, coloque em prática. Tendo identificado um dom, use para servir as pessoas na igreja. Quando você sair hoje aqui, uma palavra, você pode perguntar assim. E eu já ensinei isso, e vira e mexe alguém me pergunta isso. E eu gosto muito. Pastor, como que eu posso te servir hoje? Às vezes eu pergunto isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Talvez você descubra coisas que você não sabe. Porque Ele vê em você. Um dom que você não está enxergando.
Então, isso é tremendo. Então, pergunte como que eu posso te servir, como eu posso orar por você, como eu posso estar ao seu lado. São todos dons. A gente não precisa esperar eles estarem prontos. A gente só vai descobrir na medida que a gente colocá-los em prática. Entregar a Deus nossas habilidades e dons para serem usados em serviço faz parte do viver como sacrifício para Ele. E, meus amados, eu termino aqui dizendo que só faremos isso com alegria quando mantivermos as suas misericórdias em perspectiva. É um privilégio poder servir. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Deus, por estes dons aqui que estudamos hoje. Senhor, eu quero muito vê-los acontecendo na vida da nossa igreja. Seria um grande privilégio, Deus, se o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduzir e nos encorajar para que isso aconteça nos próximos meses. Pai querido, então eu peço a Tua ajuda, o Senhor abençoando esses amados e queridos irmãos aqui, para que exerçam os seus dons. Ó Deus, e que todos nós possamos ser beneficiados na medida que servimos uns aos outros. E assim nós te louvamos, ó Deus, agradecendo pelos dons que não vêm de nós, vêm do Senhor para nós. E assim te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.